Eu acho que começar um vídeo é sempre a parte mais difícil. Esses dias eu fiz um post no Instagram sobre 2 livros que eu estou lendo ao mesmo tempo. Um deles é o famoso Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, não sei se é assim que se fala. E o outro é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E por coincidência, um livro acabou citando o outro, mas não de um jeito muito bom. Desde que eu entendi que a nossa mente é capaz de se desenvolver e aprender qualquer coisa, eu me tornei uma pessoa fanática por estudar histórias de CEOs e empresários bem-sucedidos. Eu sinto que adquirir esse repertório, você armazenar informações de experiências de pessoas que chegaram ao topo, que tiveram muito sucesso, ajuda para quando você estiver passando por uma experiência parecida, esse repertório, essa coleção de decisões, escolhas e atitudes que essas pessoas tomaram, pode de alguma forma te ajudar, te influenciar, te dar ideias e ajudar você a tomar melhores decisões para a situação que você está vivendo. Então eu começo a ler essas histórias assim, tipo esse livro, tem outros livros ali também que eu vou lendo, e aí eu vou armazenando esse histórico que essas pessoas viveram, e aí eu acredito que de alguma forma isso pode me ajudar. Só que conforme eu fui aprendendo mais sobre como a mente humana funciona, cara, esse livro, eu não sei se eu amo ou se eu odeio esse livro, eu não sei. Eu ainda não consegui decidir, porque ao mesmo tempo que ele abre a sua mente para muitas coisas que você nem imaginava que aconteciam, ele te desanima com algumas coisas que você acredita que, nossa, que legal, isso vai me ajudar, e aí ele te mostra que não, na verdade você só está se enganando. Mas eu vou entrar em detalhes e vou explicar para vocês qual que é o problema com esses 2 livros e o que esse livro do Daniel fez com a minha cabeça. Muitas vezes a gente vê essas histórias de sucesso e acredita nessa narrativa, na forma como os fatos aconteceram, e a gente relaciona muito o comportamento, as decisões do CEO, da pessoa que estava à frente, ao sucesso da empresa. Só que a gente não entende que isso, na verdade, é uma armadilha cognitiva. O que isso significa? Significa que nós estamos interpretando as coisas de uma forma errada. E essa informação errada pode nos levar a ter uma visão distorcida do que realmente é necessário para você atingir o sucesso. Então eu separei 4 pontos dos muitos que o Daniel traz nesse livro de como a nossa mente está sempre nos enganando. O primeiro é o viés da retrospectiva. Esse viés é quando a gente olha para o passado e acha que o sucesso de alguém era óbvio e inevitável, que tudo fazia sentido, quando na realidade nós estamos distorcendo os fatos. Porque na hora, quando tudo estava acontecendo lá atrás, não era tão óbvio assim quanto parece agora, a gente olhando, analisando o cenário todo e vendo o que aconteceu. Hoje a gente olha e vê, é óbvio que ele fez essa escolha, é óbvio que essa ideia ia dar certo. Mas no dia que ele teve a ideia, no dia que ele tomou a decisão, ele estava correndo um risco enorme. Ele não sabia se aquilo realmente ia dar certo. Depois que deu certo, parece óbvio. Mas antes, na época em que ele estava frente a frente com a situação, não era nem um pouco óbvio. E esse viés da retrospectiva faz com que a gente imagine que a mesma obviedade que a gente enxerga hoje numa situação do passado era óbvio no passado, quando na verdade não era. Só que tudo isso nada mais é do que uma simplificação de uma história que na verdade foi muito complexa e teve inclusive fatores como sorte envolvidos, e a sorte é uma coisa que a gente geralmente deixa muito de fora quando a gente vai fazer uma análise crítica da história, da experiência passada de alguém. Em outras palavras, esse viés faz com que a gente subestime as incertezas, os desafios e os riscos que essa pessoa correu lá atrás, antes de saber que de fato seria uma decisão que daria muito certo. O segundo viés que o Daniel traz no livro é o viés da confirmação. O que significa isso? Esse é o viés mais comum, eu aposto que você já passou por isso na sua vida e nem percebeu. É inclusive o viés que dificulta tanto a nossa mudança de autoimagem. Sabe quando você quer se tornar uma pessoa diferente, mas parece que simplesmente não consegue? É culpa desse viés. Não só, né? Mas ele é um grande fator que pesa ali. O viés da confirmação faz com que a gente procure fatores que confirmem o que a gente já acredita. É uma validação de crença. E ao mesmo tempo a gente acaba ignorando ou descartando qualquer coisa que vai contra essa crença que a gente tem. Contra isso que a gente já tem certo na nossa mente como uma verdade. Por exemplo, se você acredita que os CEOs tem uma fórmula secreta, ou que eles têm um dom, ou é alguma coisa específica que faz com que eles tenham sucesso,
Você inconscientemente vai procurar histórias e exemplos que validam essa hipótese que você tem na sua mente. E automaticamente você vai descartar qualquer outra coisa que vá contra essa crença. Se você pega, por exemplo, a história de um CEO que pegou uma empresa numa situação difícil, que estava beirando a falência, ou estava quase sendo comprada por uma outra empresa, e ele vai lá, faz uma reviravolta, toma decisões, muda a cultura, faz alguma coisa, e aquela empresa simplesmente sai ali da cinzas e renasce e vira uma empresa super bem sucedida, faturando aí, né, muito. E aí você vai falar, tá vendo? Ele tinha uma visão que ninguém mais tinha. Só que você não considera outros fatores na sua cabeça. Aquele sucesso daquela empresa se deu por causa daquele CEO, porque pensa, a empresa estava muito ruim, o cara entrou, fez o que ele fez lá e a empresa simplesmente cresceu. Então, essa transformação se deu graças à atitude desse CEO. Só que você acaba deixando de lado fatores como as condições do mercado e a sorte. A sorte ela é algo realmente muito difícil da gente calcular, fazer análises, porque a sorte, ela é sorte, né? Afinal, você não estava considerando todos os fatores que influenciaram a trajetória dessa empresa. Então, esse viés faz com que, cada vez que você lê uma história, você reforce ainda mais aquela sua crença de que o sucesso da empresa foi devido a uma atitude do CEO. E você ignora que esse CEO pode ter tido características extremamente semelhantes a outros CEOs que falharam. E aí, o que explica isso, né? Aí temos agora o terceiro viés, que é o efeito halo. Efeito halo. Eu devia ter estudado a pronúncia antes de gravar esse vídeo, mas ok, já foi. Esse efeito acontece quando uma única característica positiva da pessoa faz com que a sua opinião sobre ela em outros pontos seja também positiva. É quando assim, sabe quando a gente fala, fulano é suspeito pra falar porque ele gosta da pessoa ou porque ele gosta do produto? É basicamente isso. Vamos supor, eu gosto desse microfone, eu acho ele bonito, então eu sou tendenciosa a achar outras coisas dele positivas também, quando na verdade talvez não sejam. Se eu for comparar duas coisas diferentes e eu gosto mais de uma por um motivo aleatório, automaticamente eu vou ter uma tendência a gostar mais dessa mesma coisa em outros aspectos também que talvez nem sejam tão bons assim. Acho que deu pra entender, né? No caso dos CEOs, a gente vê um CEO que ele se deu muito bem em uma área, ele tomou uma decisão muito boa, pra não falar outra coisa, e ele teve muito sucesso porque ele realmente teve um desempenho excelente numa determinada área. Esse efeito faz com que a gente acredite que ele tenha esse mesmo bom desempenho em outras áreas também, porque você cria uma imagem desse CEO como uma pessoa boa. E aí você pensa, cara, se ele é tão bom nisso, com certeza ele é bom nisso. Só que não é verdade, não necessariamente. E o efeito halo faz com que a gente não perceba isso, é automático. Você simplesmente transferir esse sentimento positivo em relação a uma coisa a outras coisas também relacionado a essa pessoa. E finalmente tem o meu preferido, que é o viés da substituição. Eu acho que esse deve ser até mais comum do que qual que era o outro que eu falei que era? O da confirmação. Cara, não, os dois são muito presentes na nossa vida. Mas eu acho que esse viés da substituição talvez seja um pouco mais fácil de você perceber quando ele estiver acontecendo. O que é esse viés? É quando você tem que responder uma pergunta muito difícil, que você não consegue achar a resposta para aquela pergunta, e automaticamente, sem que você perceba, a sua mente faz uma substituição. Ela pega aquela pergunta difícil e troca por outra mais fácil de responder. E aí você pega essa resposta da pergunta mais fácil e atribui a essa pergunta mais difícil, tá? Exemplo prático. Vamos supor que eu pergunte pra você: você acha que eu vou ter sucesso nesse meu canal do YouTube? Aí você vai falar: não sei, não tem como eu saber. Só que pra você conseguir me dar uma resposta, você vai pensar em outra pergunta, tá? O vídeo dela é bom? Os vídeos, né? Os vídeos são bons? As pessoas gostam da forma como ela fala? Os assuntos que ela traz no canal são bons? Dependendo das suas respostas para essas perguntas, você vai definir uma resposta para a pergunta original que eu te fiz. Vamos supor que você goste dos meus vídeos, você goste de mim, e aí você fala: não, claro, com certeza seu canal vai dar certo. Só que você deixa de lado variáveis que são tão importantes quanto, ou inclusive até mais, de fora. E aí você dá uma resposta para essa pergunta, mas na verdade você está respondendo outras perguntas. E esse viés da substituição, ele interfere muito quando a gente pega, por exemplo, esse livro. E aí você vê lá, a empresa teve muito sucesso, ela ganhou muito dinheiro. Ao invés de você
analisar esses fatos e tirar conclusões envolvendo as condições de mercado, envolvendo sorte, envolvendo a equipe. Você faz uma substituição e atribui todo esse bom desempenho ao líder, ao CEO. E aí você pensa, nossa, essa empresa cresceu muito nos últimos anos, o CEO deve ser incrível, deve ser um cara visionário. Mas será que a pergunta certa não seria quais foram todos os fatores internos e externos que foram responsáveis por esse crescimento? E aí que entra a grande crítica. Inclusive, se você pegar esse livro do Daniel, ele de fato cita esse livro do Jim Collins. O Jim Collins, nesse livro, ele apresenta uma série de empresas bem-sucedidas e ele alega que se você seguir o que tá aqui, você tende a ter uma empresa de sucesso também. E aí, igual eu, por exemplo, no meu caso, né, tô começando a minha empresa, eu leio um livro como esse, eu penso, nossa, se eu seguir tudo que tá aqui, não tem como eu não ter sucesso. E aí a gente se sente motivado, cria aquela ilusão, aquela fé que não vai dar certo, é só eu seguir esses passos. E a gente realmente fica empolgado quando lê um livro desse, porque o Jim Collins realmente fala, se você seguir isso, você vai ter uma empresa excelente, uma empresa de sucesso. E aí entra o Daniel nesse livro e desconstrói tudo que o Jim Collins defende. Quando você passa a entender os vieses, essas ilusões cognitivas, você começa a entender que tudo isso que o Jim Collins fala não é tão sólido assim, não dá para você confiar tanto quanto ele faz parecer possível. O que funcionou para essas empresas não necessariamente vai funcionar para outras. Parece que sim, olhando hoje, mas de fato não é assim que funciona. Quando ele dá esses passos para você seguir, parece que a empresa só depende disso para dar certo. Só que ele está deixando de fora muitos outros fatores. Fatores que não tem como ser analisados, não tem como ser predictos. Não tem como você prever. Não são previsíveis. Então, muitas variáveis que influenciaram no resultado dessas empresas não podem ser replicáveis. O que isso significa? Eu posso replicar o comportamento do CEO, eu posso replicar a forma como ele construiu a equipe procurando pessoas autodisciplinadas, eu posso replicar o modelo dele de gestão, que é encontrar o porco-espinho, né, que ele explica no livro. Eu posso replicar muitas coisas que estão aqui. Porém, o sucesso das empresas citadas no livro se deve sim muito a essas ações que podem ser replicadas, porém se devem a outros fatores que ele deixa de fora, como sorte, condição do mercado, coisas que a gente nem percebe, mas que impactam muito. Então não basta você seguir tudo que tá aqui e achar que você vai ter sucesso como eles tiveram, porque tem muita coisa que influenciou e que a gente não consegue replicar. E por que eu tô te contando tudo isso, né? Qual que é o objetivo desse vídeo? É você perceber a importância da gente pelo menos ter consciência da existência desses vieses que o Daniel traz no livro dele, para que você não seja enganado pela sua própria mente. Cara, eu realmente me pergunto muito, por que Deus fez a gente dessa forma? Por que ele criou o ser humano já tão propenso a ter falhas? E quando lemos histórias de sucesso, precisamos lembrar que elas são falhas. Esse é o recado desse vídeo. Leia seus livros, leia histórias de CEOs, leia aquele livro do cara que salvou a IBM, leia livros de empresários se você gosta desse assunto assim como eu. Mas sempre que você estiver lendo, que você tiver ideias, que você quiser usar conceitos e replicar na sua empresa, lembra do que o Daniel fala. Lembra que você pode estar sendo vítima de um viés cognitivo, que você pode estar se iludindo com algumas coisas. Os CEOs que a gente admira, os empresários que tiveram muito sucesso, muito provavelmente eles tiveram a influência de outros fatores que a gente não consegue enxergar. Então, atribuir todo o sucesso deles a apenas uma competência pessoal é cair em uma armadilha mental, da sua própria mente te enganando. Devemos sim aprender com as experiências dos outros, mas sempre manter em mente, qual que é o cenário todo? Eu não tô vendo tudo. E por mais convincente que um livro seja, por mais que ele explique, que ele traga estudos de 20 anos, não aceite como verdade absoluta. Existem sim muitos fatores que estão sendo deixados de lado. E esse é um dos motivos que me faz ser tão fascinada por entender como a mente humana funciona. Quanto mais você entende a sua mente, menos você é enganado por ela. E, consequentemente, melhores são os seus resultados na sua vida, seja na sua área pessoal, nos seus relacionamentos ou na sua área profissional e financeira. Vou ficando por aqui e espero vocês nos próximos vídeos.